Quando falamos de arquitetura dentro do turismo assombrado, estamos falando de locais que estão inteiros, que eles recebem a visitação pública. Como assim? São arquiteturas que elas estão funcionando. Museus, escolas, castelos que podem ser como museu ou às vezes até como propriedade privada, mas aberto ao público, diferente de ruínas, que são arquiteturas que ao longo do tempo foram sendo destruídas pelo próprio tempo, pela própria natureza, pela questão do clima, e acabou tendo partes danificadas. Por que que isso é importante? É importante para o profissional da área de turismo, como agente de viagem, como guia de turismo, e é importante para o cliente entender que existem estruturas diferenciadas. Porque nem todo mundo se sente à vontade de estar num local aberto, por exemplo, com ruínas, onde nós temos a concepção de que ruínas estão muito mais ligadas ao mal assombrado, ao terror, porque normalmente é isso que nós vemos no cinema. Em contrapartida, tem alguns filmes de terror que mostram as casas fechadas, os lugares que é difícil de sair. Então, muitas pessoas que gostam do tema, gostam do turismo assombrado, não gostam exatamente do filme de terror, não se sentem à vontade assistindo. Gostam do tema pela lenda, pela história. Só que a nossa mente, ela é muito visual. E às vezes nós entramos num ambiente e a nossa mente nos remete a outros locais, normalmente e principalmente ao que vimos no cinema, ao que lemos no livro. E isso é importante tanto para o agente de viagem quanto para o cliente entender qual estrutura ele está indo visitar. Então, eu estou indo visitar um museu. Então, esse museu tem histórias, tem fantasmas, tem encantados, mas ele é um museu aberto ao público. Então, eu me sinto à vontade de ir até lá porque eu sei que existe uma segurança diferente. Aquela faculdade, ela é uma universidade. Tem gente que circula o tempo todo. Eu quero conhecer pela história. Diferente, por exemplo, de alguns castelos, onde a visitação é aberta, mas não tem tantas pessoas, não tem tantos funcionários ali. Muitas pessoas das quais eu conversei quando eu falei sobre o turismo assombrado, de uma pesquisa que eu fiz, muitas preferem estar em locais que têm movimento dos vivos, porque se sentem mais segura. Outras pessoas preferem que não tenha ninguém para poder fotografar, para sentir, para ver se ouvem. Então, essa é a curiosidade de públicos diferentes. E é importante para o profissional de turismo dele entender essas estruturas diferenciadas, ruínas, arquiteturas, ilhas, cidades em espaços abertos, porque você coloca para o teu público o que é que você está proporcionando e deixa ele escolher em qual ambiente ele se sente mais confortável, em qual ambiente ele quer explorar. Em contrapartida, enquanto público, é interessante saber quais locais existem, o que eu posso visitar para conhecer o turismo assombrado. Eu não me sinto bem em cemitério, mas existe outra possibilidade? Eu não gosto de lugar onde é muito isolado. Então, qual outra opção eu tenho para conhecer lendas e histórias? Isso também é interessante do turismo assombrado, porque nós temos diversas estruturas que levam públicos diferentes. Você pode ir desde um sanatório vazio, abandonado, com um peso energético, até um museu onde existem funcionários vivos, onde existem pessoas transitando, em faculdades, em escolas. Nós temos aqui no Brasil, em Santos especificamente, o Museu do Café, que ele também faz parte do turismo cultural, mas ele também está incluso no turismo assombrado, por ter histórias envolvendo o local. Então, tanto como público quanto como profissional do turismo, é muito importante conhecer essas estruturas, sabendo o que vai oferecer e sabendo aonde ir. Então, eu dou essa opção para o meu cliente. Eu tenho pontos diferentes, eu tenho estruturas diferentes, aonde existem lendas, aonde existem histórias. Para aquele público que acredita, eles vão conseguir sentir essas energias
E ao mesmo tempo eu dou para o público que acredita ou aquele público que ele vai simplesmente porque ele gosta da lenda e da história, mas que ele não se sente confortável num lugar tão isolado. É possível mesclar lugares e trabalhar com o turismo assombrado. Então, arquiteturas são, só reforçando, locais onde se tem a visitação aberta do público, museus, escolas, castelos. E existe também uma arquitetura que nós usamos como casa residencial. Essas casas residenciais, elas têm uma história por trás. É o caso, por exemplo, da Gaiola, que é uma casa na Inglaterra. Ela foi usada como prisão para mulheres, antes delas serem avaliadas se elas eram bruxas ou não, elas ficavam presas nesse local. A casa ela foi residencial, a proprietária comprou, ela não conseguiu ficar no local, ela diz que não tem nenhuma energia negativa, mas ela sente a presença de energias na casa em si. Esse é um relato que foi dado pela proprietária na imobiliária que estava à venda na época e que hoje quem comprou vai transformar num museu. Então ele passa a ser de visitação aberta. Ela é uma casa que vai ser conservada, eles vão fazer uma estrutura diferenciada para que a casa possa receber visitas pela história que ela tem, não só a arquitetura, mas também a história que ela tem para a região, para o local. Então, tudo que é aberto ao público, de alguma forma como visitação, no turismo assombrado, nós entendemos que isso é uma arquitetura.